Olá, me chamo Luiz, sou da dupla Luiz e Kaique. Nós somos no quarto semestre de agricultura e vamos falar sobre a produção açucareira no Brasil. Açúcar colonial, entre outros. O Kaique vai começar e eu vou falar sobre as principais características. Bom, olá, eu me chamo Kaique Matoso e vou falar sobre a economia açucareira no Brasil colonial. Bom, na história do Brasil, a fase açucareira corresponde ao período em que a produção e a exportação de açúcar foram as principais atividades, principalmente a faixa litorânea, para evitar o ataque de outros países. A região nordestina foi as escolhidas, pois seu solo e clima eram favoráveis ao cultivo da cana-de-açúcar. Econômicas. Cronologicamente, essas frases estão situadas entre os séculos 17 e 18. Bom, em meados do século XVI, a coroa portuguesa resolveu colonizar o Brasil e fixar o homem na terra e obter o lucro. Deu início ao processo de cultivo de cana-de-açúcar no Nordeste. O principal objetivo de Portugal era colonizar o território brasileiro. Com essa grande chegada dos holandeses, eles ganharam muito espaço no mercado do açúcar. O produto deles começou a valer mais. Então, isso fez que, como a concorrência aumentou muito por causa dos holandeses, ele fez que nossa produção diminuísse gradativamente, diminuísse muito, em meados do século XVIII. Entrou uma outra coisa. Toda a atenção se voltou para Minas Gerais. Minas Gerais tem um nome significativo, que é a mineração do ouro. Então, aquele açúcar que era o principal foco da economia passou para a produção de ouro. Então, em meados do século XVIII, a produção de ouro teve um grande foco. Então, a produção açucareira entrou já em crise mesmo. Então, falando sobre a crise do sistema açucareiro, ela começou em meados do século XVII aqui no Brasil, quando os holandeses eles foram expulsos do Nordeste e começaram a produzir açúcar em outros lugares, nas Antilhas. Tinha um impacto colonial. Não era falado que era produzido aqui no Brasil, era importado para as metrópoles. Tudo que a gente produzia era importado para as metrópoles, quer dizer que era para Portugal. Mas, falando sobre a economia ali de novo, apesar de todo o poder econômico que está no senhor do engenho, a coroa portuguesa fiscalizava tudo para eles não roubarem nada. A coroa portuguesa ganhava um pouco em cima, mas fiscalizavam tudo para eles não perderem nada. Eles sempre tiravam um lucro em cima disso. A mão de obra do canavial ali, da produção do açúcar, ela era principalmente escrava. E também tinha alguns que eram pagos, mas era de muito menor quantidade. Era para cuidar dos escravos, bater neles se não trabalhasse, entre outros. O transporte do açúcar para a Europa era realizado pelos holandeses. Então, eles que transportavam até lá, tiravam um dinheiro no meio, claro. O cultivo da cana-de-açúcar, ela tinha o principal objetivo de criar o açúcar. E também para remédio e outras coisas. A venda dela era principalmente para o mercado europeu. O cultivo da cana-de-açúcar tinha o principal objetivo, a sua mão de obra era escrava, também tinha uns trabalhadores livres, que era de mão de obra barata, mas também não é remunerado. Como a mão de obra era muito grande, muitos escravos morriam, então era a produção cada vez maior, aumentou também a, o tráfico de africanos, tráfico de negros. O lucro também é muito grande, o comércio de
de negros aumentou muito por causa da mão de obra do açúcar. Açucareiro, produção do açúcar. A mão de obra aumentou muito e quem vendia também ganhou muito dinheiro em cima disso. Então é isso. Falamos tudo sobre a crise açucareira, falamos sobre os holandeses, que eles tomaram espaço, mas também perderam por causa da mineração de ouro. Teve um grande foco e um grande foco mesmo. Muito obrigado. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, dependendo do horário que esteja assistindo. E obrigado.